Alô, alô, alô. Bom dia, David. Tudo bem aí? Bom dia, professor, tudo bem? Ótimo. O som tá direitinho? Tudo certo. Ótimo. Tá bom. Bom dia, Rosa. Oi, Isa. Como é que você tá, querida? Bem, o senhor? Tamo aí, né? Tamo aí. Esse esse ano exige muito da gente, cada dia é uma surpresa, né? Estamos aí. Nem me fala, nem dá para entrar por esse caminho. É, exatamente. É isso aí. Bom dia, André. Bom dia, Bia. Diego, como tá? Dieguinho também, como tá? E aí, Caiane, Larissa, tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. E essa voz que acabou de acordar, hein, André? Exatamente. Você tá na cama ou você tá sentadinho, hein? Não, eu tô sentado, mas eu acordei, era 6h55. Entendi. Tá bom. Bom Importante é o dia, resultado. professor. Tudo bem, querida? Como é que você tá, Larissa? Eu tô bem, e você? Bem.
O importante é o Bom dia, resultado. professor. Tudo bem? Quem está Tudo falando? bem? É a Caiane. Ô, Caiane, tudo bem? Tô indo, né? Tá bom. Indo é importante, não pode parar ou retroceder. Enquanto a gente está indo, tá tudo certinho. Verdade, mas tá complicado, hein? Ah, mas olha, eu vou falar uma coisa para você, linda. É, os problemas têm o nosso tamanho, viu? Pode acreditar no que eu estou falando, tá? Nenhum desses problemas que você está enfrentando, eu estou enfrentando, nós todos estamos enfrentando, é maior que a gente, viu? Pode estar certa disso. Eles exigem recursos que às vezes a gente não sabe que tem, mas a gente tem, viu? Então, É verdade. tenha certeza disso. A cada dia você está diferente, a cada dia você está mais adaptada, melhor, entendendo as coisas de um outro jeito, entendeu? Então, tenha certeza disso, que os problemas têm o nosso tamanho, entendeu? A gente só precisa ter aquele momento de clareza, de serenidade, sabe, para olhar para o problema como se fosse uma questão de vestibular, entendeu? E falar assim para você mesmo, para resolver esse problema aí, eu preciso desse conteúdo. E aí eu vou usar esse conteúdo desse jeito, né? E aí eu vou tirar essas alternativas que estão erradas, né? Ou vou responder a dissertativa exatamente do modo que ele está pedindo, entendeu? E aí você vai ver que vai ter questão ou problema que você vai nadar de braçada. Sabe o que é nadar de braçada, né? Tranquila demais, né? E tem problema que você vai ter que usar mesmo o que você aprendeu, né? Vai ter que usar um pouco mais de recursos. Mas não tenha dúvida, viu? A gente não está aqui para levar só porrada, não. Não, não é isso. Entendeu? A gente tem condição de superar as adversidades que aparecem aí todo dia, viu? Tenha certeza disso. É lógico que a gente fica cansado. E é aí que entra a importância da noite, é aí que entra a importância sabe, é, do descanso, ali do momento da reflexão, do momento de você relaxar um pouco antes de dormir. É aí que entra a importância. Por isso que a gente tem que ser inteligente e dividir o dia da gente muito bem, sabe? Nos colocar ativos quando é necessário enfrentar as situações todas, por exemplo, uma aula, uma revisão, um estudo, tal, e depois respeitar o limite e relaxar, descansar e se preparar depois para o novo dia. Mas tenho a certeza, né? Vocês vão passar por tudo isso com boa nota. Com boa nota. Vocês vão contar isso depois quando vocês forem mais velhinhos, né? Todo mundo tem um cenário importante, né? Dentro do qual viveu, né? Para poder contar, né? Para poder apoiar as suas experiências, né? E no de vocês vai ter a pandemia, tá bom? Né? Melhor do que uma guerra, não é? Primeira Guerra, Segunda Guerra, não é melhor? Eu acho. Melhor do que uma gripe espanhola, que a gente não tinha né? Nem como entender o que estava acontecendo, né? Entenderam? Então é isso aí. É isso aí, querida. Eu já coloquei árvore de Natal, sim, você viu? Você está vendo pelo espelho, né? Na verdade, ela está ali, ó. Aqui atrás tem um espelho, ela está ali. Fui eu, essa aí fui eu e a Glorinha que montamos. Aí tem uma aqui atrás, pequenininha, e uns outros enfeites, foi a Cris que montou. Pro, quantos anos tem a Glorinha? A Glorinha tem 8. 8 de pura marra, de pura teimosia, de pura desobediência. Ela é adolescente típica com 8 anos. É impressionante.
Mas a gente leva. Vamos lá, a gente leva. Tem dia que leva uns tapas na bunda, para lembrar que tem bunda, e quem é o pai e a mãe. Tem dia que fica um pouco de castigo, tem dia que não vai usar o que ela quer, fazer o que ela quer. Mas, de modo geral, ela que manda na casa, entendeu? Não? A minha mãe me punha no cantinho. O cantinho era uma cadeira que tinha um cantinho assim, aí ela. Eu Porque não sei. podia pôr eu e meu irmão junto, né? Porque aí a gente continuava aprontando. É, isso Mas eu mesmo. odiava ficar no cantinho, porque eu não podia fazer nada, eu tinha que estar lá sentada. É isso aí, é isso mesmo. São maneiras, né? São possibilidades. É isso mesmo. É isso aí. Bom dia, Samuel. Caiane, é isso mesmo, muita organização. É isso aí, queridos. Vamos lá, então? Vamos ou não? Vocês não estão afim? Hã? Vamos, né? A vontade já não é mais muito parâmetro nessa altura do campeonato. É, né? Eu sei, eu sei. É isso aí. Vamos lá, então. É... Bom, queridos, como eu... Opa, tem gente na sala ainda? De espera? É o Thomas, a Fernanda e a Giovana. Legal. Bom dia, Thomas, Fernanda, Giovana, tudo bem? Thomas, Fernanda, Giovana, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eles vão ouvir a aula dormindo, é isso? Ah, o Thomas falou bom dia, a Giovana falou bom dia, a Fernanda falou bom dia. Bom dia para você. É isso aí. Bom, queridos, é o seguinte, vocês devem ter percebido, né, que as questões que a gente resolveu aula passada, né, elas acabam permitindo que a gente discuta muita coisa, né? E, e principalmente para o Enem é o caminho, viu? Tá? Então é o caminho, é importante que vocês usem a questão como ponto de apoio para retomar ideias, para retomar conceitos, entendeu? E aí vamos devagar, tá? Você vai perceber que depois, né, para vestibulares, né, para vestibulares mais tradicionais, né, com uma outra linha de cobrança, como é o caso da VUNESP, né? Como é o caso da VUNESP, como é o caso da Unicamp, da FUVEST, que também andaram modificando um pouco, né? Aí nós vamos dar uma refinada, tá legal? Então não se preocupe, certo? Não se preocupe. O importante é que a gente tenha o máximo de biologia na cabeça, de maneira integrada, entendeu? Certo? Relacionando, para que a gente possa ter um bom desempenho no Enem, primeiramente, tá bom? Então, vamos lá. Questão 3. A utilização de células tronco do próprio indivíduo autotransplante tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes que causam muitos problemas devido à rejeição pelos receptores. Então, queridos, tem muitas ideias aí nesse parágrafo, muitas ideias. Primeira coisa, o que é uma célula-tronco, né? Uma célula-tronco, queridos, em zoologia e em botânica, tem a mesma ideia, a mesma ideia. Uma célula-tronco é uma célula indiferenciada, beleza? Indiferenciada. É uma célula que não é especializada, tá? É uma célula cuja capacidade principal dela, né, é dividir-se, beleza? É dividir-se, tá? Então, esse é o ponto fundamental. Então, a gente vai tentar associar a palavra célula-tronco. Tronco é um tipo de caule, certo? Do qual você vai ter o quê? Ramificações, certo? Então, você vai imaginar um tronco
que vai formar ramos a partir dos quais, né, aparecem folhas, flores, frutos, né, e por aí vai. Então, essa ideia é que deu um nome a esse tipo de células. Muito bem. Então, a questão agora importante é que tipo de célula a célula-tronco pode formar. Então, entendam o seguinte: a célula-tronco está em determinado tecido, certo? Em determinado tecido. Esse tecido pode ser um tecido jovem, vegetal, como um meristema. Tudo bem? Se for um meristema, na plantinha, ele pode estar localizado no ápice, ou seja, na ponta de raiz e caule, ou contrário, né? Caule e raiz, né? No ápice, ou na lateral do caule. Tudo bem? Se é um meristema apical ou lateral, né? Qual é a grande função dele? Dividir células e permitir o crescimento primário. Primário. O que é o crescimento primário? Em comprimento, beleza? Então, meristema é um tecido de crescimento vegetal. Por ser um tecido de crescimento vegetal, ele é formado por células-tronco, tá bom? Células-tronco são células indiferenciadas, não diferenciadas, ou seja, não diferentes, não especializadas ainda, tá claro? O principal atributo, a principal propriedade dessas células é sofrerem divisão celular e originarem outras células, tá claro? Muito bem. Agora, vamos lá. No caso da plantinha, o que acontece? Os meristemas são formados por células-troncos e podem estar localizados nos ápices ou na lateral de caule, tá? Meristema apical ou lateral. Crescimento em comprimento. Ótimo. Muito bem. Outro tipo de meristema que nós vamos encontrar na plantinha é o meristema secundário, aquele que vai formar, né, cilindros no corpo da planta, como se fosse o quê, gente? Né? Uma camada de células em forma de cilindro, formando os anéis, né, que a gente sabe que existem no corpo da planta internamente. Quando essas células se dividem, o que acontece? Elas formam um novo cilindro para fora em relação a ela ou para dentro. Então, quer dizer, o meristema secundário, ele vai permitir o crescimento em espessura, crescimento que aumenta o diâmetro do órgão, tá certo? Qual órgão? Caule e raiz, tá bom? Certo? Quando ocorre o crescimento em espessura, o revestimento, que é a epiderme, se arrebenta e forma-se a casca, tá bom? Certo? Então, é importante ter na cabeça que células-tronco são células generalizadas na biodiversidade, tá bom? Então, esse é um exemplo para plantas, tá? Exemplo de meristema secundário é o câmbio, que vai formar o xilema para dentro e o floema para fora. Xilema, vaso condutor de água e sais minerais, da raiz para a folha, e o floema, que vai conduzir as moléculas orgânicas da folha ou do ápice para a raiz. E na ausência de folhas, da raiz para o ápice. Tá bom? Muito bem. Agora, nos animais, o que acontece? Essas células, elas estão muito presentes no embrião, certo? E depois que elas começam a se dividir, você tem a diferenciação, a especialização em células musculares, beleza? Em células nervosas, em células de revestimento, em células ósseas, tá certo? Né? Então, basicamente, você tem aí 4 tipos de tecidos, né? Que são tecido epitelial, tecido de revestimento, você tem aí tecido muscular, tecido nervoso e o tecido conjuntivo, que é a maior parte do nosso corpo, tá certo? O tecido conjuntivo, por exemplo, maior parte não em termos de massa ou volume, né? Mas ele vai formar o sangue, ele vai formar gordura, vai formar cartilagem, tá certo? Né? Bastante importante. A maior parte aí dos tecidos são conjuntivos, tá? Muito bem. Embriologicamente, né? Os epitélios são originados a partir do quê? Daquele folheto chamado ectoderme. Tudo bem? Certo? O tecido nervoso também, ectoderme, não esqueçam disso, tá?
Então, revestimento e tecido nervoso, ectoderme. Conjuntivos, né? Conjuntivos e musculares, muscular formado por mesoderme. Dependendo do conjuntivo, você vai ter endoderme ou mesoderme, tá bom? Certo? Agora, olha que interessante. As células tronco, elas podem ser multipotentes. O que quer dizer isso, né? Multipotentes. Quer dizer que a célula vai poder originar diversos tipos de células. Tá claro? Diversos tipos de células que vão ter forma e função diferentes. Então, uma célula-tronco, por exemplo, do tecido mieloide, beleza? Mieloide do osso, né? Vai formar células sanguíneas. Lembra disso? Células sanguíneas. Então, você vai ter aí as hemácias, você vai ter as plaquetas e você vai ter alguns glóbulos brancos. Agora, o tecido linfóide, né? Linfóide também apresenta essa capacidade e vai formar outros glóbulos brancos, né? Então, o que você percebeu aí? Que aí você tem uma célula tronco, beleza? Uma célula tronco que vai originar diversos tipos celulares, né? Diferentes em forma e função e, portanto, multipotente. Quando você tem uma célula-tronco que é capaz de originar qualquer tipo de célula do organismo, você vai dizer que ela é pluripotente. Beleza? Pluripotente. Então, onde eu vou encontrar células-tronco pluripotentes? As células-tronco pluripotentes, elas vão estar presentes no embrião, no seu estágio mais, né, mais inicial. Tá? Então, em mórula eu consigo, em blástula eu consigo. Tá certo? Células pluripotentes. Então, são células que ainda têm o mesmo tamanho, a mesma função. Quando começa a diferenciação e formação da gástrula, são células embrionárias ainda, são células com capacidade muito grande de divisão celular, tá bom? Mas elas já começam a ser especializadas e começar a originar destinos específicos, né? Então, ectoderme, revestimento nervoso, beleza? Mesoderme, músculo, osso, tá? Os conjuntivos, endoderme, o tecido, o sistema o quê? Digestório, né? Respiratório, né? Excretor, tudo bem? Certo? Então, bastante importante. Então, pensando em células-tronco, a rigor, né, mórula e blástula, tá bom? Estágios embrionários, né, embriológicos, iniciais. Tudo bem? Agora, tem um ponto importante que ele fala assim, isso para quê, ó? Para terapia medicinal, para regeneração de tecidos e órgãos. Então vamos dar um exemplo disso. Alguém que esteja com mal de Chagas, tá certo? Então o Trypanosoma cruzi, certo? Na sua forma sem flagelo, a mastigota está dentro de células cardíacas, se alimentando dessas células musculares cardíacas. Então, o que acontece com a pessoa com mal de Chagas? Ela vai ter degeneração, tá? Do tecido muscular cardíaco. Tecido muscular estriado cardíaco, né? Por que estriado? Porque ele tem a divisão em sarcômeros, tá? Vou mandar um vídeo para vocês hoje sobre isso, né? Muito bem. Aí o que acontece? Ao perder, né, a estrutura organizada das proteínas contráteis, a actina e a miosina, por quê? Porque o tripanossoma está se alimentando disso, automaticamente o coração perde a sua capacidade de contração, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que tanto a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos vai ser comprometida, quanto a passagem dos ventrículos para o pulmão e o corpo vai ser comprometida também. Então, essa pessoa fica com deficiência, né, cardiovascular. Ou seja, chega menos sangue no pulmão para oxigenação, para hematose, certo? Chega menos sangue em várias partes do corpo, né? O que pode causar o quê?
a deficiência, o funcionamento de diversas partes do corpo, tá bom? Então, aí você vai pensar, poxa, mas por que que o coração não se regenera? Esse é o ponto. Porque a célula muscular, ela está extremamente especializada, extremamente diferenciada, entendeu? Então, ao se diferenciar, ao se especializar, pergunta que já caiu muito. A diferenciação, a especialização é produto da ativação de alguns genes, pensa no Castilho, e da inativação de outros. Ah, mas por quê? Todas as células do teu corpinho têm o mesmo genoma, ou seja, o mesmo conjunto simples de cromossomos, certo? Todas as células do teu corpo têm os mesmos genes. Em algumas células, um conjunto desses genes está ativo e, por causa disso, essas células vão ter determinada forma e função. Em outras, outro conjunto estará ativo. E isso é responsável por ter essa outra célula ter forma e função diferente. Então, o que é que causa a diferenciação? A ativação e inativação de conjuntos de genes diferentes. Os genes que se expressam em determinados tecidos são uns, e os genes que se expressam em outros tecidos são outros, certo? Então, a diferenciação é um produto da expressão gênica diferenciada. Isso já foi FUVEST, já foi Unesp, já foi Unicamp, já foi Enem, tá certo? Isso é importante, tá? Então, quer dizer, os diversos tecidos e órgãos do corpo perdem a sua capacidade de divisão celular, certo? Por conta do nível de especialização, de diferenciação. Célula muscular, nossa, tem uma capacidade muito limitada para isso. Células nervosas, como os neurônios, também, tá certo? Células da pele são diferenciadas, mas ainda apresentam uma determinada capacidade de divisão celular, então se regeneram, você toma sol e regenera, né? O epitélio interno do estômago, tá bom? Então existem vários tecidos que apresentam uma determinada capacidade de regeneração, mas, vírgula, né? É importante. As células que esses tecidos formam são exatamente iguais às demais células adjacentes. Entendeu? Então, por exemplo, a mucosa interna do estômago vai originar o quê? Células de mucosa, tá claro? As células de pele vão originar o quê? Células de pele. Então, a diferenciação aumentando, ela vai determinar o quê? Vamos lá. Quanto maior a diferenciação, menor a capacidade de divisão celular e, portanto, menor a capacidade de regeneração. Ficou claro isso? Então, isso é importante, tá, queridos? Bastante importante. Samuel, vamos lá. Quando uma pessoa faz exercício físico visando o aumento muscular, as células se regeneram ou se multiplicam? Samuelzinho, nem uma coisa nem outra. Então, você vai imaginar que cada célula muscular é um saquinho, um saco alongado, beleza? Um saquinho alongado, tudo bem? Então, uma célula muscular é uma fibra, porque é uma célula alongada, tá? Uma fibra com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, vai formar o quê? O músculo, tudo bem? Certo? Então, o que que acontece? O tamanho de cada célula no exercício físico aumenta. O tamanho de cada célula no exercício físico aumenta. Então, você quer aumentar o teu volume muscular, a tua massa muscular, é importante fazer exercício, aumentar a demanda da força, da energia, tá certo? E ingerir o quê? Aminoácidos. Por quê? Porque eu vou aumentar a quantidade de proteínas contráteis, actina e miosina, dentro da fibra muscular. Então, eu não aumento o número de fibras musculares. Eu vou
Eu nasço com um determinado número de fibras musculares e vou morrer com o mesmo número de fibras musculares. O que acontece é que ao longo da vida, o meu volume muscular, o meu tônus muscular aumenta e diminui. Aumenta até os 40, depois começa a diminuir o volume muscular, certo? Por isso que a manutenção por conta de uma musculação, ela é importante, tá certo? Então, quer dizer, a célula muscular aumenta o seu volume, porque a quantidade de proteínas responsáveis pela contração muscular, actina e miosina, aumenta. Você produz mais actina e miosina, aumentando, portanto, a tua capacidade de contração muscular. Beleza, Samuel? Célula muscular, então, não se regenera nem se multiplica. Ela aumenta e diminui de tamanho por conta da quantidade de proteínas contráteis, actina e miosina. Tá bom? Ficou claro, querido? Ótimo. Então, tudo bem até aqui? Tá? Então, célula-tronco, a ideia de célula-tronco é importante para a prova. A ideia de células, órgãos, células que não têm a capacidade de reprodução é importante demais, porque está associado com diferenciação e com controle genético. Genético, tá certo? Ou seja, a diferenciação é produto da expressão diferenciada dos genes. Alguns genes estão ativos no tecido, outros genes estão ativos em outros tecidos. Beleza? Ótimo. Agora, tem um outro ponto importante, olha lá, que causam muitos problemas devido à rejeição pelos receptores. O que é isso? Então, em cada membrana plasmática de cada tipo celular, na membrana plasmática de cada tipo celular, neurônio é um tipo, célula muscular ou fibra muscular é outro tipo, tá bom? O que acontece? Existem lipídios e proteínas que vão variar em funcionalidade, em quantidade, entendeu? Todas as membranas são lipoproteicas, mas os tipos e as quantidades podem variar, tá bom? Agora, associados, prestem bem atenção, associados aos lipídios e proteínas, existem açúcares. Açúcar glicolipídio, glicoproteína. O conjunto desses açúcares ligados aos lipídios e às proteínas recebe o nome de glicocálix, que você viu com o Castilho, com certeza. Muito bem. Cada tipo celular tem um glicocálix específico. Como se fossem o quê? Fechaduras prontas para reconhecer determinadas chaves. Então, quer dizer, cada tipo de célula do teu corpo é capaz de reconhecer determinadas moléculas mensageiras ou neurotransmissores. Então, por exemplo, as células musculares, elas reconhecem neurotransmissores, por exemplo, adrenalina, certo? Acetilcolina, tá? As células nervosas também a mesma coisa. Tudo bem? Certo? Toda célula do corpo reconhece esses neurotransmissores? Não. Você tem célula, por exemplo, que vai reconhecer o quê? Nicotina, álcool e por aí vai, certo? Muito bem. Algumas células vão reconhecer alguns vírus, né? Por exemplo, o HIV e por aí vai. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Cada tipo celular, em cada tecido, nós vamos ter um glicocálix, que é produto do quê? Do gene. Então, cada célula tem uma forma e uma função, consequência do quê? Da sua ativação gênica específica, de determinados genes que se expressam ali e não se expressam em outro tipo celular. Cada tipo celular, então, vai ter o quê? O seu glicocálix. Tá claro, queridos? Certo? Muito bem. Se eu pego, vamos lá, se eu pego agora um órgão ou tecido de uma pessoa e coloco esse órgão ou tecido em outra pessoa, eu estou colocando um monte de moléculas, certo? Que podem ser estranhas no organismo do receptor. E por conta disso, eu vou ter o quê? A produção de anticorpos.
E, por conta disso, eu posso ter uma intensidade tão grande nessa resposta que pode acontecer o quê? Uma alergia, um choque, uma rejeição. Entendeu? Aí o que, que a medicina faz? Ela dá para esse paciente, se não houver outra opção, se não houver, por exemplo, outros órgãos disponíveis que a gente possa utilizar. Ah, não deu certo esse, vou usar outro coração. Ah, não deu certo esse, vou usar outro. Não é fácil, né? Existe uma cultura de não doar órgãos ainda, né? Muito bem. E aí o que, que a gente faz? A gente dá remedinhos, né? Que, por exemplo, ciclosporina, que diminui a produção de anticorpo. Então, faz com que o indivíduo não fique num estado de alerta o tempo inteiro, imunologicamente falando. Entendeu? Então, olha que importante está escrito aí, né? Então, quer dizer, vamos lá, querido, se eu, né, posso usar as células do próprio corpo, certo? Eu vou contar com que aspecto? Com o mesmo glicocálix, ou um glicocálix muito parecido, mas que tem a origem no meu material genético. Conclusão, a rejeição ela vai ser muito, muito, muito pequena ou nula. Agora, quando eu uso órgãos ou tecidos para transplante entre pessoas, né, da mesma família, próximas, o que, que acontece? A rejeição diminui. Então, quanto maior o parentesco, quanto maior a semelhança genética, menor a rejeição. Por quê? Porque o glicocálix é produto gênico. Ele é produto da expressão dos genes. Ele é produto da ativação de um genes e inativação de outros. Ficou clara essa ideia? Qual a função do glicocálix? Adesão celular, identidade celular, reconhecimento, certo? Tudo bem? Vamos dar um exemplo muito importante que o Castilho falou com vocês, muito importante, sistema AB0, tá? Então, o antígeno A é um exemplo de glicocálix. Antígeno B, outro exemplo de glicocálix. O indivíduo AB, ele tem os dois tipos de antígeno nas suas membranas de hemácias, tá certo? O indivíduo 0 ou O, ele não tem nenhum desses antígenos. Então quer dizer o quê? Ele não tem o gene que ao se expressar vai o quê? Formar esse produto, o antígeno A ou antígeno B. Ficou claro, queridos? Ficou claro ou não? Vamos lá, Bia. Quando os médicos dizem que os marcadores de um órgão do doador são compatíveis com o paciente, são tipos do glicocálix? É. Então, na verdade, o que isso quer dizer? Né? Compatíveis quer dizer o quê? Mínima diferença. Entendeu? Mínima diferença. Então, você vai procurar no doador afinidades químicas que existem em você. Você entendeu? Então, quer dizer, você vai fazer testes com substâncias que são reconhecidas pelo teu glicocálix e que, se são reconhecidas pelo glicocálix do doador, ótimo, porque quer dizer o quê? Você vai ter os mesmos receptores. Então, está aqui o receptor no glicocálix, está aqui a substância que você vai usar para saber se você tem o receptor ou não. Opa, ligou. E você identifica isso no exame. Se você usa isso no doador e percebe que ocorreu a ligação, pronto, bacana, certo? Então você tem os mesmos marcadores. Marcador é resultado de uma reação, certo? Que aconteceu lá no receptor, entendeu? Então, se você tem os mesmos receptores, legal, você vai ter semelhança muito bacana, tá certo? Uma boa semelhança entre receptor e doador, e isso aumenta a chance do sucesso do transplante. São pessoas diferentes? São. Vamos ter rejeição? Vamos. Ela vai ser menor, mas como é que ela vai ser? Depende. Entendeu? Depende. Então, existem genes comuns entre a maioria das pessoas. E existem características que têm uma diversidade um pouco maior. Quando você pensa em ABO, A, B, AB e O. Você entendeu? Quando você pensa, por exemplo, né, em neurônios, existem basicamente os mesmos neurônios, né?
Você entende? Em células musculares, basicamente as mesmas células musculares, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a diversidade entre as células, né? Entre as células, nas diversas pessoas, pode variar. Se ela varia um pouco mais, eu tenho que procurar melhor. Se ela varia um pouco menos, eu tenho mais chance do sucesso. Entenderam? Certo? Agora, se você usa. Legal, Bia? Ótimo, então. Agora, se você usa células que são do mesmo indivíduo, meu, fantástico, né? Por quê? Porque a célula-tronco em contato, olha que bacana, tá? Eu tenho um coração meio destruído. Pego a célula-tronco, né? Várias células-tronco numa injeção e coloco essas células em contato com o coração machucado. O que que acontece com essas células-tronco? Por causa do contato, elas se diferenciam em células musculares cardíacas, tá? É assim que funciona. Louco, né? Então, quer dizer, uma célula diferenciada pelo contato, ela induz a célula-tronco a se diferenciar, tá? Muito legal, né? E isso quer dizer o quê? Que a expressão dos genes vai ser a mesma. Então, eu vou ter o mesmo glicocálix, eu vou ter a mesma forma, função, beleza, né? Sucesso garantido no tratamento. Ficou claro a ideia para todos? Muito bacana isso. Agora, o autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais, realizado entre diferentes indivíduos. Isso por quê? Então vamos lá. As células-tronco se mantêm indiferenciadas após a sua introdução no organismo do receptor? Não. Não. Porque se elas se mantêm diferenciadas, elas não gerarão o quê? A rejeição. Tá claro? Células provenientes de transplantes entre indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Não necessariamente também, né? Não quer dizer nada. Só se o tratamento não foi bem encaminhado, por exemplo. Tá bom? Certo? C. Células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. Opa, é essa a ideia, né? Certo? D. Células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor. Cuidado. O que que é um tumor? Câncer é um tema, câncer e tumor é um tema que vestibular gosta muito, né? Então, antes de mais nada, né? Qual é o principal tipo de divisão celular que ocorre nos indivíduos, né? Mitose. Então, a mitose ela é responsável pelo crescimento, pela regeneração e pela reprodução assexuada. Muito bem. Agora, o que que acontece, né? A mitose, ela tem controle genético, certo? Então você vai ter células, né? Normalmente no adulto, em que estágio do ciclo celular? Em G0, porque ela está lá em repouso, né? Entre aspas, né? Fazendo o quê? RNA e síntese de proteína, transcrição e tradução. Quando a célula, né, começa a aumentar o seu volume, absorvendo água, certo? Né, ela passa a G1. G1. Então, existe um controle genético que faz com que a célula saia de G0 e passe para G1. Para alguns vestibulares, não se fala nem em G0, se fala em G1. Tá bom? Em G1. Então, o que está acontecendo em G1? Transcrição, DNA para RNA e RNA para proteínas. Beleza? Muito bem. Aí o que que acontece? A célula aumenta um pouco o volume, absorve água, né? Absorve água e aumenta o seu metabolismo. Tudo bem? Automaticamente ela começa a duplicar o material genético, indo para a fase S, G1, S e G2. Em G2 ela duplica os seus centríolos, se houver centríolos. Então, por exemplo, plantas superiores, né? Estou falando de quê? De gímeno e ângio, não tem centríolos. Briófitas e pteridófitas têm. De modo geral, se você não tiver alternativa, você vai dizer que plantas não têm centríolos, tá bom? Certo? Ah, mas como é que eu lembro disso?
uma das funções do centríolo qual é? Flagelos, né? Certo? Flagelos. Tanto briófitas quanto pteridófitas produzem gametas que nadam. Flagelinho, portanto. Então, elas têm centríolo? Tem. Beleza? Tá bom? Certo? E os gametinhas que nadam nas briófitas e pteridófitas servem para quê? Para nadar até o arquegônio. Olha lá, arquegônio. Certo? O que é o arquegônio? Gametângio feminino. Gametângio, né? Local onde produz gameta, né? Onde está quem? O gameta feminino, osfera. Gametófito produz gameta por mitose, que origina, né? Quem? O gametófito origina o gameta por mitose, que vai ser o anterozoide ou osfera, que vão sofrer fecundação, dependendo da água ambiental. Por quê? Porque o gametinha masculino tem que nadar e encontrar, tá certo? Vão formar o quê? O zigoto, né? E aí, 2N, ele vai crescer por mitose, formando o esporófito, que sofre meiose, produz esporo, levado pelo vento, germina sozinho o esporo, produzindo novamente o gametófito, tá? Muito bem. Então, de modo geral, nos animais, o que acontece? O principal tipo de divisão é a mitose, certo? E existe esse controle, né? A célula está em G1, permanece em G1 a maior parte do tempo, por causa do quê? Da ativação e inativação de alguns genes, ela está diferenciada, ela está especializada, e aí, se ela tiver que dividir, se ela tem essa capacidade, ela sai de G1, vai para S, duplica o DNA, depois duplica os seus centríolos, se tiver os centríolos, já em G2, tá? E depois ela passa para a prófase. Na prófase, ela começa a condensação do material genético, dos filamentos, né, de cromatina, desaparece a carioteca, né? Começa a formar o fuso, certo? Começa a formar o fuso e a divisão começa propriamente dita. Aí na metáfase você tem o quê? Material genético condensado no meio da célula, ligado às fibras do fuso pelos centrômeros, né? Depois que vão encurtar, separar as cromátides irmãs, aí eu já estou na anáfase, né? Depois que ocorreu a cariocinese, que é a separação do material genético, vai ocorrer o quê? A citocinese, separação do citoplasma. Aí eu já estou na telófase, tá certo? Então, esse controle, ele é genético, certo? Então, existem proteínas que impedem a passagem de G1 para S. Elas inibem determinados genes, certo? Quando o indivíduo não tem essas proteínas inibidoras, ele não tem o gene que produz essas proteínas, ele é alguém que geneticamente é propenso a ter o quê? Tumores, cânceres, tá certo? Tudo bem? Eu provavelmente sou uma dessas pessoas, né? Meu pai teve câncer no tubo digestivo, meu avô paterno teve câncer no tubo digestivo, certo? Meu avô fumava e bebia bastante, meu pai fumava e bebia bastante. Eu parei de beber faz muito tempo, fumar nunca fumei, certo? Então, queridos, o que que acontece? Regularmente eu faço endoscopia e colonoscopia. Muitas vezes, o que que são encontrados? Pólipos, que são expansões, como dedinhos assim, tanto no meu estômago quanto no meu intestino. Eles são retirados. Por quê? Porque eles podem inflamar e podem dar origem a tumores. Então, o tumor nada mais é do que um conjunto de células, um gruminho de células, uma massa celular que teve origem aonde? Né? Na mitose descontrolada, numa mitose sem regulação, sem controle. Numa mitose, por exemplo, que não deveria acontecer naquele momento, naquele órgão. Entendeu? E aí o que que acontece? O tumor,
ele pode crescer de tal maneira que ele pode comprimir tecidos e órgãos adjacentes. Aí vai causar dor. Mas ele também pode se destacar do local de origem. E aí o tumor, ele pode originar hormônios. E esses hormônios podem ser responsáveis pela vascularização do tumor. E aí o tumor pode acabar liberando celulinhas no sangue, células tumorais, chamadas metástases, que podem parar em outros locais, tá certo? E começar a se dividir nesses outros locais. Dessa maneira, o que que acontece? Vamos lá. Você vai ter tumor em outro local, entendeu? Então, os tumores são massas celulares, tá certo? Originadas por mitose, certo? Que ocorreram sem controle. Tá claro? Sem controle. Normalmente, elas têm uma origem genética, mas elas podem ser estimuladas também por agentes externos. Então, por exemplo, o álcool propicia, o fumo propicia, né? A radiação propicia, tá? Então, quer dizer, a mitose desregulada, descontrolada, pode ter origem aonde? Num agente mutagênico, tá? Então, raio-x, alguns medicamentos, benzeno, por exemplo, amianto, né? Você entende? E por aí vai. Tá bom? Certo? Então, bastante importante essa ideia, né? Tumores. Os tumores, eles não têm apesar, porque o aluno pode pensar isso, né? Você pode acabar pensando isso. Ah, peraí, o tumor não é um monte de células que se dividiram? Ah, então ele está associado à célula-tronco. Não necessariamente. Entendeu? Quando a célula-tronco dá origem a outras células, é um processo controlado de inativação de alguns genes e ativação de outros. Cuidado, tá bom? Senão a gente não teria embriões, tá certo, queridos? Nós teríamos o quê? Grandes massas celulares sem forma e função. Então, cuidado, tá bom? Vamos ver as perguntas. Vamos lá. O que que nós temos aqui? Bia. Então, só resumindo. Então, por que alguns órgãos devem ter mais afinidade, marcadores, do que outros? Porque vai depender da função do órgão, né? Então, determinado órgão, por exemplo, precisa reconhecer algumas substâncias em maior número do que outras, dependendo das substâncias, né? Então, vai tudo depender do órgão, do local, da função, tá? Um transplante de medula é mais difícil do que de fígado, por exemplo? Então, o que que acontece? Um transplante de medula, que medula? Medula espinhal? Medula espinhal é quase que impossível, né? Agora, a medula óssea vermelha, né, é um transplante relativamente mais simples, né? E por que mais simples, né? Porque ele é feito por células-tronco, né? Então, células-tronco, a medula óssea vermelha é formada por células-tronco indiferenciadas. Então, quanto mais próximo, né, ou familiar, né, ou a pessoa doadora, melhor. Agora, no caso de um fígado, que é um órgão, por exemplo, diferenciado, com milhares de funções, né, o que que acontece? O trabalho de encontrar um doador compatível é maior. E se você encontrar mais ou menos compatível, o tratamento para manter, por exemplo, os níveis de rejeição baixos é muito grande, então. Entendeu? Certo? Ficou claro a ideia? Então, importante. Então, essa história, então, Tomás, essa história do tumor maligno e benigno, de modo geral, está associado com a formação das metástases, que são essas células que migram pela corrente sanguínea e vão originar novos tumores em outros lugares, né? Então, isso, de modo geral, é o tumor benigno, maligno, tá? O que forma metástases, né? E o benigno não, ele está circunscrito ali a uma região, você pode tirá-lo. Verrugas, por exemplo, pintas, né, são tumores, né, de modo geral benignos, tá bom? Certo? Ficou claro para todos? Vamos lá. Tem mais um aqui, acabei de fechar. Tem mais um? Valeu.
Muito bem. E células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor. Meu amigo, errado, né? Por quê? Porque existe transplante de medula, né? Justamente uma das perguntas. Então, se houve algum problema no indivíduo, ele tem um câncer de medula, o que que você faz? Você destrói, preste minha atenção. Isso já caiu muitas vezes, tá? Então, o que que acontece? O transplante de medula óssea, né? Medula óssea, ele vai ser responsável pela produção de células sanguíneas, tudo bem? Certo? Então, o indivíduo é A, sangue tipo A. Você destrói porque ele está com câncer e você faz um transplante, tudo bem? Ao receber a medula do doador, ele recebeu, por exemplo, uma medula que produz sangue tipo B. Então, preste atenção. Aí o que que acontece? O fenótipo do indivíduo mudou. Ele passou de A para B. Ele vai começar a produzir hemácias com glicocálix B. Tranquilo? E a partir daí o que que acontece? Ele vai rejeitar o que normalmente não rejeitava, que eram hemácias na sua circulação tipo A. Tá claro? Tudo bem? Então, quer dizer, mudei o tecido que origina as hemácias, certo? Destruí o tecido original, porque ele estava com câncer. Fiz o transplante e não teve jeito, precisei colocar o quê? Uma medula que produz hemácias B, tá bom? Então, eu mudei o fenótipo do indivíduo. Beleza. O gameta que esse indivíduo produz, leva que informação para os descendentes? A ou B? Ele vai enviar informação de que tipo? A. E por quê? Porque originalmente o indivíduo é portador do gene IA. IA ou IAzinho, beleza? E aí o que acontece? Eu não fiz transplante, tá certo? Nas células de gônada. Tudo bem? Então, as células, as gônias, né? As gônias, que são as células que vão se duplicar e depois dar origem aos espermatócitos primários, secundários e espermátides na meiose, certo? Não tiveram seu material genético alterado. Então, o indivíduo vai continuar passando o quê? O genótipo IA para os descendentes. Tá claro? Então, o transplante, ele muda o quê? O fenótipo do indivíduo, porque localmente, certo? O tecido recebido tem um genótipo diferente. Tudo bem? Em termos reprodutivos, né, a transmissão continua a mesma originalmente. Ficou claro? Tá certo? Então a E está errada mesmo, porque se a E tivesse certa, não adiantaria fazer transplante, por exemplo, de medula. Ficou claro? Tá? Importante isso. Bia, nesse caso, precisa fazer uma transfusão de sangue junto ao transplante, certo? Senão vai atacar todo o sangue que já tinha. Exatamente. Né? Então, é uma situação de muito cuidado, uma situação complexa, tá bom? E que precisa ser monitorada, tá bom? Essa foi uma das causas que fez com que uma pessoa em Berlim, né, fosse curada em relação ao HIV. Então, o paciente, ele tinha HIV, olha que louco que é o negócio. O paciente tinha HIV, certo? Então, ele tinha infecção por HIV. Ele recebeu medula óssea, tá certo? De uma pessoa que era resistente ao HIV. Então, ao produzir as células sanguíneas no glicocálix dessa pessoa, o que que acontece? Não havia o receptor para o HIV. Então, quer dizer, se não havia o receptor para HIV, não havia reconhecimento, ele não entrava na célula. Então, olha que loucura. O indivíduo começou a produzir células sanguíneas
saudáveis, porque ele tinha câncer, e ao mesmo tempo ele se curou da AIDS. Certo? Aí você vai falar, pô, então a gente descobriu a cura da AIDS. Aí que tá. Se fosse o contrário, seria mais fácil. Se eu precisasse colocar um gene num indivíduo por terapia gênica, que é responsável pela produção de um receptor, certo? Pela produção de um receptor, que ao reconhecer o HIV, elimina o HIV, seria mais fácil. Só que, na verdade, quando eu tenho um receptor que se liga ao HIV, o que acontece? O HIV entra na célula. Então, eu precisaria ter uma tecnologia que eliminasse o receptor das células das pessoas para que elas se tornassem resistentes ao HIV. Entendeu? Então, quer dizer, foi um alento, assim, foi uma euforia muito grande, mas depois perceberam que seria extremamente difícil, né, fazer isso. Quase que impossível. Mas foi um benefício aleatório, porque ninguém esperava isso, né, que o paciente de Berlim teve. Então, vamos lá. Sim, toda mutação é aleatória. Mutação induzida não existe, tá certo? Então, na verdade, o que acontece? Cuidado com isso, né? Você pode sofrer uma mutação porque você tem um contato muito intenso com determinado agente mutagênico, tá? Então, determinado agente mutagênico, o raio-x, por exemplo, ele vai aumentar a taxa de ocorrência de mutação. Tudo bem, mas você sabe o que a mutação vai envolver? Não, não sabe. Entendeu? Então, o ponto específico, né? Em qual gene, qual característica que a mutação vai envolver, mínima ideia, a gente não sabe. Tá? Você pode aumentar a chance de ocorrência de mutação, mas saber onde ela vai ocorrer, de jeito nenhum, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, a questão 3, a gente chega em que alternativa? Vamos lá, queridos? Alternativa C, de coração. Cuidem do coraçãozinho de vocês, tá bom? Tanto emocionalmente quanto fisicamente, beleza? Qual é o veneno maior? A gordura? A gordura, se você quiser morrer muito devagar, certo? Então, a gordura vai se depositando, tal, depositando, forma as placas de gordura, os ateromas, tá certo? E aí os ateromas, né, vão causar um problema chamado aterosclerose. Ateroma, aterosclerose. Cuidado. A aterosclerose, ela vai diminuir a luz, certo? Ou seja, a cavidade interna, espaço interno dos vasos, certo? Artérias. E aí o que acontece? Isso aumenta a pressão. Ao aumentar a pressão, você aumenta o risco do quê? De extravasamento de sangue por rompimento de vasos. E aí você vai ter o que a gente chama de derrame, acidente vascular. Quando o acidente vascular acontece no cérebro, muito ruim, né? AVC, acidente vascular cerebral, tá certo? Então, quer dizer, cai no vestibular, né? Causa disso, né? Ingestão de gorduras, tá certo? Então, cuidado. Existe o colesterol bom e o colesterol mau, né? O colesterol mau, ele vai formar as plaquinhas de gordura que vão se depositar no interior dos vasos, os ateromas, tá legal? Certo? E ao formar os ateromas, você vai ter complicações circulatórias, né? Aumento de pressão, aumenta o risco do acidente vascular, tudo bem? Você exige mais o coração, então você vai ter deficiência cardíaca, tá? Tudo bem? Então, esse é um ponto importante aí também na questão. Beleza, por causa do C do gabarito. Beleza. Vamos lá. Questão 4. Os gêmeos sempre exerceram fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Tá? Monozigóticos. Então, preste atenção na palavra. Mono, zigoto,
ou idênticos. Então, quer dizer, eles têm a mesma origem, o mesmo material genético. O problema foi aonde? Na mitose. Então, está aqui a célula, zigoto, resultante do quê? Da fecundação. Beleza? E aí, o que, que acontece? Primeira divisão mitótica. As células, ao invés de se dividirem e permanecerem juntas, formando a massa embrionária, elas se dividiram e se separaram. Aí o que acontece? Você vai ter uma massa embrionária aqui e outra massa embrionária aqui, mas com a mesma origem, tá? Mesma origem. Então, parte desse interesse está relacionada ao fato de que esses indivíduos representam a manifestação natural que mais se aproxima da clonagem na espécie humana. O que significa clonagem? Clonagem. Clonar significa cópia, né? Um clone. Clonar significa produzir um clone. E o que que é um clone? Né? É cópia genética, tá certo? Cópia genética. As reproduções assexuadas, todas. Então você vai lá, tirou um galho da árvore, tá certo? Espetou o galho no chão. A auxina vai permitir o quê? O enraizamento da estaca. Tudo bem? Mas o material genético é o mesmo da planta doadora. Isso é um processo assexuado, é um clone. Beleza? Uma bactéria, ao se dividir por divisão binária, bipartição, tá certo? Está originando o quê? Dois indivíduos exatamente iguais, idênticos entre si. Clone. Uma esponja, ao formar um broto por mitose, clone. Beleza? Então, sempre, sempre, queridos, que eu tiver a divisão mitose associada diretamente com a reprodução, com a formação do indivíduo, é um clone. Beleza? Tá bom? Extremamente importante isso. Muito, muito importante. Então, já volto aqui. Né? Então, aqui, ó, na embriologia, para ficar claro a ideia do que a gente falou aqui, né, dos folhetos, falei para vocês. Lembrar que os tipos de ovos, em relação à primeira questão, né, podem ter quantidades diferentes de vitelo, né? Se ele tem pouco vitelo, né, ele depende da mãe. Ou ele vai ter um desenvolvimento rápido, retirando alimento do ambiente, certo? Se ele tem muito vitelo, como é o caso do telolesto, o que que acontece? Ele está circunscrito a um ovo, muito vitelo lá dentro, vitelo é a reserva, o vitelo começa a diminuir e o embrião começa a crescer. Ao mesmo tempo, ele produz o quê? Resíduos, né? Que vão ficar em contato direto com ele? Não, vão ficar no alantoide. Lembram disso? Alantoide, né? Onde ficam os resíduos, para que não fique em contato direto com o embriãozinho. Muito bem. Aqui, ó, mórula e blástula. É aqui que eu tiro o quê? Células tronco. Beleza? Quanto mais me interessa que elas sejam, por exemplo, pluripotentes, originar todo e qualquer tipo de células adultas, tá certo? Eu tenho que ir antes no desenvolvimento embrionário. Então, eu tenho que chegar aqui, ó. Tá? Células que eu vou encontrar, por exemplo, em adultos, como essa da questão, elas vão ser multipotentes ou vão formar determinado tipo de célula só. Tá bom? Muito bem. Legal. Aqui, ó. Então, gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Um espermatozoide e um óvulo vai formar o quê? Um zigoto. Esse zigoto, nas primeiras divisões, né, não origina uma única massa, as células se dividem e originam duas massas. Beleza? Então, cada uma das massas celulares vai originar um embriãozinho, certo? A origem é a mesma, então são gêmeos idênticos ou monozigóticos. Gêmeos idênticos ou monozigóticos. Eles podem ter uma única placenta ou cada um pode ter a sua placenta. Tá? Tudo bem? Ter uma única placenta é um risco maior.
tá? Eles podem competir e podem ser de tamanhos diferentes, tá? Ter 2 placentas é melhor. Se você tem problema em um, você garante o nascimento do outro, tá? Certo? Muito bem. Gêmeos fraternos. Então vamos lá. Aqui, ó. 2 óvulos, 2 espermatozoides. Ah, mas como é que vai ter 2 óvulos? Você imagina que durante muito tempo a garota, né, ela tomou pílula anticoncepcional, que é a base do quê? De hormônios femininos, principalmente progesterona. Ao final do ciclo menstrual, o que acontece? A progesterona cai, permitindo que o endométrio que revestia todo o útero seja liberado num processo chamado menstruação. Isso ocorre se não houve fecundação. Se o nível de progesterona não cai, o corpo feminino tem certeza que houve fecundação. Então, esse endométrio que reveste o útero internamente, certo? Vai ser mantido. E o corpo, certo? Não vai iniciar outro ciclo reprodutivo, tá claro? Não vai preparar outro óvulo, não vai menstruar, tá certo? Então você mantém ali, né? A não ser que o ideal seja menstruou, toma a progesterona, certo? Toma o comprimidinho. Aí o que acontece? Você mantém altos índices de progesterona, o corpo feminino, poxa vida, mas peraí, o índice de progesterona está alto, então estou grávida. E todo dia você está tomando comprimidinho, certo? E aí o que acontece? Esse estado vai impedir o quê? A liberação de FSH na hipófise, que vai agir aonde? No ovário, estimulando o folículo a produzir o quê? O óvulo. Isso não acontece. Se produz o óvulo, né, o que acontece? O LH, né, hormônio luteinizante, vai agir, produzido na hipófise também, vai agir aonde? No ovário, para quê? Para que o óvulo seja liberado. Espera aí, mas eu estou com progesterona num índice alto, mas eu estou grávida. Se a progesterona está no nível alto, então vou inibir também, entendeu? E aí o que acontece? Não ovulo, não ovulo. Isso é inibição. Então é uma inibição retroativa. Então quer dizer, porque lá embaixo eu tenho progesterona no alto, certo? Eu inibo o que vem antes. Quem vem antes? A hipófise. Feed, alimentação, back, atrás. Certo? Negativo. Então, o alto índice de progesterona vai inibir o cérebro, né? Precisamente na hipófise, a não produzir o FSH nem o LH. Eu não vou amadurecer o folículo nem liberar o óvulo. Por quê? Porque estou grávida. Estou mantendo o nível de progesterona alto. Ah, mas eu não estou grávida, eu estou tomando a pílula. Pois é, por isso que ela representa um método anticonceptivo. Entendeu? Aí o que acontece? Você tem a cartelinha, né, com os comprimidos numeradinhos, né? Então, no primeiro dia você vai tomar aquele, número 1, pouquinho de progesterona. Aliás, bastante progesterona. Né? No segundo dia, um pouco menos, pouco menos, pouco menos, pouco menos. Então, quer dizer, como é que o corpo feminino pensa? Estou muito grávida, estou menos grávida, estou menos, estou menos, estou menos. Até que no último dia, o que acontece? Opa, não estou grávida. O que eu faço? Menstruo. Entendeu? Aí depois eu começo de novo, né? Muito bem. Nessa história, o que acontece? Eu não ovulo. E os óvulos ficam lá no ovário envelhecendo. Tá certo? Envelhecendo. Tem que prestar atenção nisso. Você viu lá com o Castilho que o ovócito primário ele vai iniciar a meiose 1. E aí ele dá origem ao ovócito secundário, né? Que para encerrar a meiose 2, né, ele precisa do quê, gente? Desse estímulo do espermatozoide, entende? Então, o que acontece? Eles envelhecem, ficam parados em meiose 1, entendeu?
E aí, o que você vai ter como consequência disso? Vamos lá. Um perigo, um risco maior de mutações, porque o material genético está ali instável. Entendeu? Então, quer dizer, ao tomar pílulas anticoncepcionais durante muitos e muitos anos, sem nenhum descanso, para que tenha ovulação, eu corro o risco de ter o quê? Meiose com anomalias, com problemas. E aí, nas anáfases, eu posso ter separação errada de cromossomos homólogos da anáfase 1 ou separação errada de cromatas irmãs da anáfase 2. E aí eu posso gerar o quê? As aneuploidias. E por conta disso eu posso ter o nascimento de crianças com síndromes. Entendeu a ideia? Agora, no caso específico dos gêmeos, o que acontece? Eu inibi a hipófise durante muito tempo. Quando eu paro de tomar a pílula porque eu quero ter um bebê, eu tirei a inibição. Podem acontecer duas coisas. Em determinadas mulheres, ao tirar a inibição, ela libera tanto FSH, que eu posso amadurecer 2 folículos e liberar 2 óvulos. Por quê? Porque eu tirei a inibição. Entendeu a ideia? Certo? Em outras mulheres, a inibição foi tão grande que eu posso demorar a produzir FSH e a liberar, amadurecer folículos e liberar óvulos. Então, o que acontece? Vamos lá. Tem que entender que o hormônio também é um produto gênico, entendeu? Então, vai variar de pessoa para pessoa. E aí, o que acontece? Se você deve pensar assim, algumas mulheres vão ter uma condição maior de FSH e vão o quê? Amadurecer os seus folículos antes e mais rapidamente do que outras. Entende? Então, quer dizer, eu preciso de mais FSH em algumas pessoas e menos em outras. Certo? Muito bem. Então, a inibição, ela pode provocar o quê? Né? Quando você tira a inibição, né? Um estímulo muito grande. E aí, liberação de quê? De óvulos em grande quantidade. 2, por exemplo, já basta para ter uma confusão, mais ou menos. Em outras mulheres, o que acontece? A inibição, ela prolonga, mesmo após a retirada da pílula, entendeu? Bastante comum. Tá? Então, o que acontece? Os gêmeos fraternos podem acontecer por problema hormonal, entendeu? Durante muito tempo eu tive a inibição, cessou a inibição, né? Aí você vai ter uma produção grande de FSH, amadurecimento de mais de um folículo, liberação de mais de um óvulo. Ou essa característica pode ser genética, entendeu? Pode ser genética, tá? No caso dos gêmeos idênticos, eles têm o mesmo sexo, tá bom? Exatamente o mesmo sexo, tá? Agora, no caso dos gêmeos fraternos, o que acontece? 2 óvulos, 2 espermatozoides, 2 zigotos, 2 embriões, o que você vai ter? 2 placentas necessariamente. Entendeu? 2 placentas necessariamente. E aí eles podem ser menino-menino, menina-menina, menino-menina. Tá? Também caiu no vestibular recentemente isso, tá? Então, você imagina o seguinte, ele te dá uma taxa de monozigóticos, ele diz um número de partos gemelares e fala assim, olha, desse número, 1000, por exemplo, né, 200 são gêmeos idênticos, monozigóticos, né? E aí você tem o quê? 900, certo? 900 que são dizigóticos, tá? Desses 900, você tem 3 possibilidades. Sexos iguais masculinos, sexos iguais femininos e sexos diferentes, entendeu? E ele fazia uma pergunta relativa a isso, não lembro agora, tá? Mas essa é a ideia. A absorção de um gêmeo pelo outro ocorre só entre fraternos ou idênticos? Não entendi a tua pergunta, Bia. Na verdade, o que acontece? O que você pode ter quando são gêmeos fraternos é um crescer mais do que o outro. Por quê? Porque a placenta, ela é um anexo embrionário do e, portanto, é um anexo embrionário e, portanto, do embrião.
Então, quer dizer, às vezes, a placenta do gêmeo A é mais eficiente que a do gêmeo B. E aí ele pode crescer mais do que o gêmeo B. E aí isso é ruim, porque você pode ter compressão, entendeu? A disputa pelo recurso não é boa. E isso é muito complicado na hora do parto e durante a gestação. O ideal é que você tenha o quê? Placentas que funcionem iguais, né? Igualmente. Então, quer dizer, um gêmeo absorveu o outro, a gente não fala disso, né? Certo? Então, cuidado. Uni e bivitelinos é a mesma coisa. Univitelinos, um vitelo só, né? Na verdade, esse nome está relativo a quê? A placenta. Então, univitelinos, monozigóticos ou idênticos, a mesma coisa. Bivitelinos, bizigóticos ou dizigóticos ou fraternos. Por quê? Porque nasceram juntos, tá? Quando um não se desenvolve e se torna apenas uma massa que o outro incorpora. Isso não acontece. Tá certo? Então, o que acontece é que você vai ter uma reabsorção da própria mãe, entendeu? Então, ou ele pode ser uma massa que vai ser expelida, entendeu? Não há como, porque tudo que está fora, ó, porque você tem que entender o seguinte: você tem a placenta e você tem o córion envolvendo todo o embrião. Não há como o embrião, né, absorver algo que esteja fora, né, do córion ali, tá? Tudo que ele absorve, todo a relação dele, a troca, ocorre pela placenta, tá certo? Gases, tá? Resíduos e alimento. Tudo bem? Não esqueça disso, tá? Bastante importante. O alantoide, que é o anexo embrionário para o resíduo, né, nas aves e répteis, tá certo? Nos placentários, ele se une com o quê? Com o saco vitelínico, né, que é o anexo embrionário que mantém a reserva, né, que tem a reserva para o desenvolvimento do embrião, certo? E forma o quê? O cordão umbilical. Então, o cordão umbilical, ele é a união do quê? Do saco vitelínico e do alantoide, e vai permitir, junto com o córion, as vesículas, né, as vilosidades coriônicas, formar a placenta, onde você vai ter o quê? As trocas gasosas, oxigênio vindo da mãe para o feto, CO2 no sentido contrário, né? Alimento vindo da mãe para o feto, resíduos no sentido contrário. Então, na placenta existe uma circulação sanguínea, mas não existe contato do sangue materno com o do embrião, do feto, entendeu? Não existe. Você só vai ter o problema da eritroblastose fetal, DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, quando você tiver o quê? Rompimento desses vasos e encontro sanguíneo. Isso acontece no parto. Mas durante a gestação não há encontro físico, certo? Células não passam, tá certo? Moléculas passam, anticorpos, por exemplo, passam, tá bom? Certo? Então, essa é a ideia. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Então, muito cuidado, tá? Muito bem. Entendido, gêmeos? Alguma pergunta? Não? Ótimo. Então, vamos voltar aqui. Então, quando você tem só para encerrar e explicar esse slide para vocês. Quando você tem o transplante da medula óssea, por exemplo, o que está acontecendo? Você recebe um tecido responsável pela produção de células sanguíneas, ou seja, hematopoético, tá? Então, ele vai produzir, né, as células sanguíneas, tá? Vai produzir as células sanguíneas e vai produzir essas células aqui, os granulócitos, tá? Tudo bem? Então, tecido hematopoético mieloide. O linfóide é este aqui, que vai produzir os linfócitos e os monócitos, tá? Então, fora essas células, né, que são células de defesa, você vai ter a produção, né, fora os granulócitos, então, você vai ter a produção do quê?
das hemácias e das plaquetas, tá? Muito bem. As células brancas, da linhagem branca, elas estão associadas com a imunidade. A imunidade ela pode ser inespecífica, quando, por exemplo, um macrófago, está aqui, ó, fagocita uma partícula, né? Um vírus, uma bactéria, tá? Uma célula tumoral, uma célula normal, né? Então, inespecífica. E ela pode ser específica, no caso dos anticorpos, tá certo ou não? Então, é o que acontece aqui. Anticorpo ou imunoglobulina, tá? Não costuma cair no vestibular, mas é importante que você tenha uma ideia, por exemplo, de que existe mais de um tipo de anticorpo. Imunoglobulina A, M, G, D e E. Depois vocês deem uma lidinha, se tiver qualquer dúvida, vocês falem comigo, por favor. E você vai perceber que há determinados anticorpos mais comuns, há anticorpos, por exemplo, associados com processos infecciosos, alérgicos, outros específicos para vírus, para bactérias, outros para placenta, outros para reações alérgicas, para vermes, tá bom? Tá? E vocês vão dar uma olhadinha aqui, por favor, mas nada que o vestibular exija hoje com frequência, tá bom? Em relação ao anticorpo, é uma molécula que tem uma forma de um Y, né? As células, os glóbulos brancos, né? O linfócito B e o linfócito T, o helper, né? O que vai acontecer? Eles vão produzir anticorpos. Todo anticorpo tem uma parte constante e tem uma parte que é variável, que depende do quê? Do reconhecimento do corpo estranho. Ao reconhecer o corpo estranho, você sinaliza, né, todo um processo genético que vai ser responsável pela produção desta parte variável para que você possa, né, ter a liberação de anticorpos no corpo e que eles se liguem ao corpo estranho. Então, quer dizer, ser capaz de produzir anticorpos ativamente é fundamental. Então, essa capacidade, né, você adquire essa capacidade, né? Mas você adquire não simplesmente recebendo, você transforma o corpo, né? E ele tem o aprendizado, tá claro? Nesse sentido. E aí a imunidade, por aí, né, ela pode ser considerada passiva quando você recebe um anticorpo pronto, certo? E aí natural, passivo natural, quando? Na gestação e na amamentação. Por isso a saúde da mulher é tão importante. Então, pela placenta passam anticorpos e no leite também, tá? E ela pode ser artificial, quando você recebe um anticorpo pronto, no caso do soro. Por isso que o soro não cria uma imunidade permanente em você. Tá? Ele é um anticorpo que foi retirado de um organismo que foi vacinado ou produzido em laboratório. Quando você vacina, você usa o corpo estranho ou parte do corpo estranho, tá? De modo que não seja possível ficar doente, né? Não seja possível expressar a doença ou o efeito, tá claro? Suficiente para que você tenha uma primeira resposta chamada primária, que vai produzir uma pequena quantidade de anticorpo, né? E lentamente. Isso vai demorar uns 15 dias pelo menos, mas você produziu células de memória, que são glóbulos brancos. Quando você entra em contato de novo com o antígeno, essa produção vai ser rápida, é secundária. Você vai produzir muito anticorpo e rapidamente. Tá certo? É o grande princípio da vacina. Então, a vacina é uma estratégia excepcional e que garante o quê? Que a gente esteja pronto para combater, né, corpos estranhos que sejam agressivos, entendeu? Por quê? Porque ao vacinar, você entra em contato com o antígeno a primeira vez já. E de modo natural, ao entrar em contato com ele na segunda vez, você garante que a tua resposta vai ser rápida e vai evitar efeitos adversos mais sérios, entendeu? Então, ser contra a vacina é uma bobagem muito grande, né? É uma falta de informação, entendeu? Certo? Se você pensar que as estratégias que a gente tem envolvem antivirais,
né? Envolvem antibióticos que podem selecionar variações de bactérias, entendeu? Se tomados errado, por exemplo, e vacina, fora o nosso sistema imunológico, a gente tem que ajudar o sistema imunológico, entendeu? Até porque muitos de nós, por conta da medicina, não estaremos vivos, entendeu? Então a gente só está vivo por conta dessa capacidade que o homem tem de alterar a seleção natural. Isso quer dizer o quê? Que a vacina é uma das estratégias de nos manter vivos e saudáveis, considerando que se a gente não tomar, não tiver nenhum acesso à medicina, a chance de nos mantermos vivos é muito pequena. Por conta do quê? Do grande valor que a medicina tem no sentido de ter modificado o nosso valor adaptativo, que pode ter sido o quê? Muito pequeno. Pode ser muito pequeno. Ou seja, só estamos vivos realmente por conta da medicina. Entendeu? Então, ativamente quer dizer o quê? Eu vou produzir o anticorpo. E aí pode ser de modo natural, fiquei doente. Mas eu não posso ficar doente em relação a qualquer doença, entendeu? Por quê? Porque elas podem ser agressivas, podem me matar. E para evitar isso, o que eu faço? A vacinação. Então, a imunidade ativa, artificial, vacinação, e a ativa natural, que é ficar doente. Né? Ficou claro? Então é isso, querido, que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos responder a questão. Desculpe. Né? O mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados, qual? Os gêmeos, monozigóticos ou idênticos, é divisão do feto em gestação em 2 níveis separados. Do feto, não. Para com isso. Divisão do embrião em 2 grupos. Divisão do embrião também não. Embrião inicial, feto é tardio. Não. Fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides diferentes, se acontecer, aborta naturalmente. Você vai ter um indivíduo 3N, tá? Ocorrência de 2 fecundações simultâneas no útero materno, 2 fecundações simultâneas no útero materno, o que vai acontecer? É o caso dos dizigóticos. Fertilização sucessiva de 2 ovos para apenas um espermatozoide. Também não. Opa, então, a melhor aqui é a B, né? Não tem outro jeito. O correto seria o quê? Pensar que as primeiras divisões do zigoto já aconteceria isso. Mas eu não falo em embrião ainda, eu falo o quê? Né? Nas primeiras divisões, né? Os primeiros blastômeros, a primeira célula, tá? A primeira ou a segunda, e aí começa a divisão. Seria B de bola, então. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida aí? Vamos lá. Tudo bem? Falem comigo, por favor. Sim, tudo bem, Pro. Então, tá legal. Vocês já têm o material, mandei o material para vocês. Por favor, tiverem qualquer dúvida, vocês podem avançar aí no material. Qualquer dúvida, podem me mandar aí uma mensagem, podem entrar em contato pelo Zap, tá bom? Pelo grupo, sem problema nenhum. Tá? Beleza? Um abraço grande. Boa semana para vocês. Até sexta-feira. Tá? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Pro. Tchau, professor. Obrigado. Até sexta. Que isso. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau, Felipe.